ele é engraçado e ele quer sempre ser o centro das atenções. É muito próximo ao narcisista, mas não é o narcisista. Tá? Não é. Uma das coisas que é muito comum no histriônico é o seguinte: você se arruma, você tá linda. E aí você pergunta pra ele, eu tô bonita? Ele fala, ó, essa roupa não fica legal em você. Talvez em outra mulher ficaria. Nesse ponto, ele age com uma maldade na fala para retirar sua autoestima. É aí que ele ganha. O histriônico, ele ganha nisso. Então ele é teatral, ele é um homem infantilizado, ele é um homem extremamente benquisto ali no meio, porque ele é engraçado, faz todo mundo rir. Então, se você se destacar, você não é mais a esposa dele, você é concorrente. Nossa, tá cheio de gente assim. Muita gente assim. E qual a diferença Muita gente. do histriônico para o narcisista? Você falou que não é igual. Qual é o traço diferencial principal? Vamos lá. O narcisista, ele é menos infantilizado, tá? Uhum. A autoconfiança do narcisista, ela é muito relativa nos estudos. Porque nós encontramos narcisistas que realmente eles têm autoconfiança, eles possuem autoconfiança, tá? E nós temos narcisistas que fingem ter autoconfiança. O histriônico, ele sempre tem uma certa autoconfiança. Sempre tem. O narcisista, por que o narcisista é mais perverso que o histriônico? Porque o narcisista, ele ama a própria imagem. Ele vem de uma mitologia grega, que é o Narciso, né? O Narciso se apaixonou pela própria imagem, ele tinha uma mãe, a mãe recebeu uma ordem de um guru da época, um vidente, que falou assim para ela: seu filho ele vai viver muito bem desde que ele nunca olhe do espelho. Ele nunca olha no espelho. Se ele nunca olhar no espelho, o seu filho vai viver muito bem. Ela quebrou todos os espelhos do palácio, mas um dia essa criança fugiu. E aí olhou o reflexo dela na água, paralisou, se apaixonou, não comeu mais, não fez mais necessidades, não saiu do lugar. Ele ficou paralisado, olhando o rosto dele no espelho, como eu sou belo, como eu sou lindo, e deixou até de comer. Na história, falam que ele morreu por inanição ou ele desapareceu, morreu afogado. Essa é a história da mitologia grega. Há uma divergência nos textos, talvez por tradução. Na prática, é exatamente isso. Ele ignora qualquer sentimento por você, porque ele se ama. Mas ele precisa de você. Para que você elogie ele, para que você venere ele. Você não pode ser a mulher dele. Você tem que ser a fã. Que sempre alimenta ele com elogio. Pô, você é muito bom, cara. Você é muito inteligente. Você é muito legal. Você é maravilhoso. E realmente, infelizmente, algumas mulheres fazem isso no início. Alimentam o narcisista. E por último, é muito comum o narcisista ele trocar de vítima, porque a vítima acordou. E a vítima não quer mais elogiar ele. E é aí que vem o estado de fúria do narcisista. A diferença é basicamente essa. O histriônico ele não tem tanta perversidade, maldade, mas é um ser ruim para você conviver. Já o narcisista, ele tem tudo de ruim porque ele ama a própria imagem, ele ignora seus sentimentos, ele quer só que você elogie ele e ajude ele, e ele tem a maldade. Interessantíssimo. Muito obrigada pela explicação, excelente. Começando do fim, tem uma pergunta. Ouve-se muito sobre traumas infantis, mas conhece algum caso de alguém que nunca apresentou traços de psicopatia? Tá lá, voltando. Nunca apresentou... Não lá. Desculpa, porque aí cai vem várias. Nunca apresentou traços de psicopatia, mas depois de adulto e traumas na fase adulta possa ter virado psicopata. Sim, eu acho que ela não estava aqui na live. Nós já respondemos essa pergunta. Ela realmente pode ocorrer.
um adulto chegar à fase de entrar na psicopatia, na fase adulta, sem trauma e sem nenhum histórico genético, hereditário, fenótipo / genótipo? Como é que pode ocorrer? Com o uso de entorpecente, com maus hábitos. Com maus hábitos. Bom, viciei em swing. Aí do swing eu evoluí para troca de casais com sexo perverso, com tortura, BDSM. E aí eu comecei a gostar da tortura, de bater, de espancar dentro da fase sexual. E depois de um tempo, eu não tive mais prazer sexual. Eu não conseguia mais ter ereção. É um exemplo, tá, gente? Não conseguia mais ter ereção sem bater na pessoa. Olha só como já estamos falando de uma psicopatia. A pessoa não consegue mais ter o libido dela e satisfazer sem agredir. E quem causou isso? Foi os pais dela? Foi o ambiente? Não. Foi porque ela quis. Ela que quis ir nesse ambiente, ela que viciou nesse ambiente, e ela que alimentou a mente dela e a fantasia, que a doutora Gabriela falou muito bem. Alimentou muito a fantasia errada. Entendi. Perfeito. A Denise Avelar, eu já ia esquecendo da pergunta da Denise, né, Denise? Não podemos. Denise Avelar trouxe uma pergunta bem interessante aqui, que é o seguinte: ela falou sobre a psicopatia dentro da família. Tá? Tô voltando. Peraí. É possível identificar características psicopatas em crianças? Quais os sinais mais evidentes? 3 sinais mais evidentes. Vamos lá. Gosta de destruir objetos e atear fogo. Estou falando de crianças de 5 a 10 anos. Ela tem prazer, você vê que ela tem prazer em queimar o brinquedo dela, quebrar as coisas dela e dar risada, tacar na parede e dar risada. Isso está se tornando comum, hein, gente? Cuidado. Está muito comum em crianças. Vamos lá. Atear fogo, quebrar. Crueldade, a delinquência infantil. Matar animais. Torturar animais. Ou então é aquela criança que ela é extremamente perversa, que é o seguinte: ela mente e manipula com 6, 7 anos. A ponto de você questionar a sua sanidade. E você é adulto. Ela recebeu um empurrão do amiguinho no colégio. Ela foi e está com uma pedrada no rosto do amigo. Você vê que não é um revide. É uma crueldade com prazer. Mas ele me empurrou. Ele já tem o perfil de desproporcionalidade nos atos, na conduta. A conduta dele é desproporcional. E ele explica mesmo com 7 aninhos. Tá? E existe, já que a gente caiu nesse assunto, a tríade, para quem quer estudar isso, tríade McDonald, que eu falei anterior que algumas coisas eu desconsidero. A tríade McDonald, ela fala sobre 3 atos. Que a criança, para você identificar o psicopata, as 3 formas. Tem que ter isso aqui: urinar na cama fora da idade, mamar fora da idade, urinar na cama / mamar, atear fogo e destruir objetos, e crueldade / matar animais. Caiu em desuso, tá? Mas em muitas coisas eu acredito que isso dá certo. A tríade de McDonald, em muitas coisas dá certo. Tem que ter os 3, tá? Não é um caso. Ai, meu filho tá mamando com 12 anos. Ele é psicopata. Não, querida. Se você pensar assim, quem é você? Então não é assim. Vamos lá. Não é assim. Tem que ter os 3. Tem que ter os 3. Vamos lá. Boa. Vamos a mais perguntas. Excelente, excelente. Muito bom. Aquela live fantástica. A Madalena fez uma pergunta aqui, dizendo que o sexo, será que só o sexo é o gatilho para a psicopatia? Ela despertar a psicopatia sempre tem a ver com o sexo? Ou tem outros fatores que podem despertar esse transtorno? Gente, eu tenho a linha psicanalítica, né? Na psicanálise a gente sempre coloca o sexo bizarro e perverso como um dos motivos, né? Por que a gente está falando de sexo com um psicopata? Porque qual que é o maior caminho para você cair na psicopatia?
é você ser abusado sexualmente na infância, de maneira reiterada, tá? Reiterada. Repara a palavra. Reiteração de abuso sexual. Não é um abuso sexual, já vai para a linha da psicopatia. Não. É aquela criança que foi anos exposta ao abuso sexual. Um abuso sexual geralmente vai levar a criança ao trauma e não à psicopatia. Agora, o abuso reiterado leva à psicopatia. Eu queria fazer uma pausa aqui, doutora, se me permitir, para mandar uma mensagem aqui para a Luciana. Luciana, que bom te ver aqui na live, tá? Uma pessoa que eu não tenho nada contra, nenhum problema com ela. Gosto até da presença dela aqui na live. Um beijo para você e para sua família, Luciana. Um beijo para Silvia Navarro, para a doutora Silvia Cursino, a doutora Danildes, Rose Scalco, a doutora Juliana, né, as pessoas que estão mais próximas a mim, os profissionais mais próximos. Um beijo também para a Madalena, para o Bruno Desotti, Der Jordão, o Kleber Obil, o Marcos Kazan, Kátia Mansur, a Ive, as pessoas que estão mais próximas, a Cláudia Pires, né? A Denise Avelar, a Eva, lá da França. Um beijo aqui para todo mundo, para as pessoas que estão mais próximas comigo no dia a dia, tá bom? Beijo para cada um de vocês. Bacana. E para a gente finalizar, a gente tem aqui mais perguntas que vamos lá, Julie. A Júlia Henrique. Atendi um garoto de 8 anos assim. Ele falava quanto gostava de matar os gatos. Não é uma pergunta. Fabrício. Pirômanos são psicopatas ou é um transtorno? Transtorno o quê? Ele colocou? Apenas um transtorno. Aonde tá? Cadê? Pirômanos. Olha só, a Eva tá estudando a tá estudando psicopatia. Olha só, gente, o pirônomo, para nós entendermos aqui, eu não vejo ele como um transtorno tão grave, tá? Um transtorno tão grave. Foi a Eva que fez a pergunta, né? Foi a Eva. Não, foi um rapaz que fez a pergunta. Tô procurando aqui. Foi uma dessas últimas aqui que eu já vou achar. Desculpa, foi a Eva Rivera, desculpa. Beleza, foi a Eva então. Olha só, Eva. O pirônomo, para nós entendermos, o que é isso? É uma pessoa que ela tem prazer em botar fogo nas coisas, tá? Existe uma coisa horrorosa que eu vou contar aqui para vocês, tá? Se tiver algum bombeiro aqui na live, nossa senhora, o que vai acontecer comigo? Vamos lá. Já estudei muitos casos de bombeiro que atiram fogo. O bombeiro que ateia fogo. Já foram vários presos por isso, tá? No mundo inteiro. Que é alguém que tem prazer em atear fogo. E não é só atear fogo, ele tem prazer em atear e ele apagar. E às vezes ele tá lá no quartel, não tem o que fazer, ele vai lá e bota fogo num prédio que não tem ninguém dentro. E às vezes pode até ter. Eu vejo como um transtorno, tá? Como uma questão de transtorno. De personalidade, não. Tá? Não vejo como uma questão de personalidade. Como é que o pirônomo vira o transtorno? Vira o transtorno quando ele coloca risco outras pessoas. Outras pessoas. A Eva falou que na Espanha tem muito o pirônomo. Deixar claro aqui para vocês. Pirômano, ele não é risco até colocar risco em outras pessoas. Ele não é transtorno até colocar em risco o terceiro. A vida alheia. Então, eu vejo muitos casos aqui que tem gente que faz essa coisa horrorosa de atear fogo para apagar depois, porque ele tem prazer em ver fogo. Teve até um caso, né, Fabrício, do pessoal que está com fogo no índio que estava dormindo, não teve isso? Baldino? Índio Baldino. Era Baldino o nome dele? Acho que era isso. Baldino, índio Baldino. Isso assim, os rapazes, eles alegaram que estavam sob efeito de drogas, né? Que eles não lembram do ato. Se for sob o efeito de drogas, nós não podemos falar que essa pessoa é transtornada.
Não podemos falar que essa pessoa é transtornada. Não, mas ele atirou fogo numa pessoa. Gente, a análise desses casos é muito complexa. Quem faz isso não sou eu, é um psiquiatra. Eu me arrisco a falar desses casos porque eu estudo bastante esses casos. Mas quem faz esse serviço de diagnóstico é o psiquiatra, tá? Geralmente, ou o psicólogo. Eu, apesar de ter formação em psicologia, eu sou psicanalista. Por que eu falo então disso daí? Porque eu estou terminando uma pós de psiquiatria forense, eu sempre estudei e entrevistei essas pessoas, gosto há muito tempo do assunto, porque eu quero proteger mulheres, proteger minha mãe, proteger minha irmã, proteger a doutora Gabriela dessas mentes perturbadas. O que eu deixo claro aqui, para não ser julgado, é que o caso do Baldino eu não consigo ver como dois transtornados psicopatas, por mais que atinham fogo numa pessoa, porque há relatos ali que eles estavam sob efeito de drogas. Entendi. Então aquilo poderia ser algo episódico. Algo perfeito. 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 Episódico. Qual a relação do homem abusivo para o feminicídio? Todo homem que comete feminicídio, ele tem histórico de abuso? Porque a gente já viu então, que é vamos uma lá. questão de gênero, mas ele é sempre abusivo? O homem que comete uma agressão contra a mulher. Nós temos que entender que nem sempre esse homem é psicopata. Tá? Nem sempre esse homem é psicopata. Mas certamente todo homem que comete uma agressão contra a mulher, ele tem algum transtorno. Mas nem sempre é de psicopatia. Uma das coisas que eu posso deixar claro aqui para vocês que estão assistindo é o seguinte: a região do cérebro, que nós falamos muito sobre isso, que eu deixo sempre claro aqui nas lives, é a região, tá, que nós temos a parte comportamental. Dentro da parte comportamental do cérebro, nós teremos o freio inibitório. Aonde fica isso? No lobo frontal. Lobo frontal. Lá dentro, nós temos o freio inibitório. O que é isso? É o discernimento crítico, emocional, de pensamento, que gera você ter o discernimento que bater em uma mulher é extremamente errado. O que acontece com esses homens? Sob o efeito de álcool ou de droga, na maioria dos casos de feminicídio, sejamos sinceros, a maioria dos casos de feminicídio, o homem estava sob efeito de álcool ou drogas. A grande maioria dos casos. O álcool, ele é uma substância que retira o freio inibitório. Nós não ficamos muito mais avançados. Às vezes, sob o efeito de álcool, eu não consigo chegar em uma mulher sóbrio. Mas fazendo uso do álcool, eu consigo chegar. E conversar com ela. Às vezes, nós mulheres também, sem o efeito do álcool, eu tenho vergonha de dançar. Mas com o efeito do álcool, eu vou dançar. Por que você acha que só funciona para o bem? Quem que romantizou tanto essa vida a ponto de achar que só dá certo para o bem? Exemplo, eu vou usar droga, eu vou dançar, eu vou pular, eu vou ficar feliz. Eu vou usar cocaína, eu vou brincar, vou pular, eu vou ficar feliz. Eu vou usar o álcool, eu vou brincar e vou ficar feliz. Quem que romantizou tanto a vida em achar que essas substâncias só funcionam para o bem? Ela retira o freio inibitório num momento que o diálogo com a parceira não faz mais sentido para ele. E às vezes quando... Olha que engraçado isso que eu vou falar para vocês aqui. Tá? Engraçado que eu digo é um termo. Não é que é engraçado. Olha só. Engraçado não é a palavra. Que estranho. É melhor. Que estranho. Olha só. Quando ele é xingado pela esposa e ele revida, e a esposa não está nem aí com o xingamento, aumenta o estado de fúria dele. Olha que absurdo isso aqui. É quando
a palavra do agressor não faz mais efeito, ele sobe de nível. O próximo nível é a agressão. A agressão reiterada, exemplo, eu sou um severo crítico do que acontece. Mulheres que vão na delegacia fazer um boletim de ocorrência de agressão para dar um susto no marido que a agrediu. Você não pode dar um susto nele. Porque na próxima vez quem vai assustar é você. Ele perdeu o freio inibitório. Perfeito. Realmente. O pessoal tá aqui adorando e com razão. Tá muito interessante mesmo. Com relação ao psicopata, mais alguns pontos que você queira trazer para a gente? A live está tão boa que a gente fica aqui horas, né? E que tipo de pontuação que ficou de fora, que você queira colmatar aí e trazer para a gente? Perfeito, doutora. Obrigado por dar esse espaço aqui. Primeiro, eu agradeço muito. Uma live que, assim, 1h50 de live que desapareceu, né? Desapareceu. Eu olhei aqui e até assustei no horário. Gostei bastante. Uma das coisas que eu amo é a história. Tá? A matéria que eu mais gosto na vida é a história. É a história que eu gosto. Então, eu trago muita história para minha terapia, para ela não cair na rotina. Tem pessoas que falam que a minha terapia é como se fosse uma pós-graduação, que eu trago muitas questões de eu pegar algum avatar. Olha, hoje a gente vai falar do Leonardo da Vinci. Eu vou comparar o Leonardo da Vinci com você. É assim que eu vou montando a terapia. Eu não vou falar todos os meus métodos aqui, mas é um deles. Uhum. A história da psicopatia. Psicopatia, a primeira vez que nós ouvimos esse termo foi em 1835. E o termo, no início da história, 1700, 1800, não era psicopatia. Era um termo que eu gosto. Muito mais do que psicopatia. Psicopatia confunde. Porque psicopatia, você começa a ver, será que é psicológico o problema dele? Psicopatia, será que é psicose o problema dele? Psicopatia, será que é um psicólogo que ficou psicopata? Pode ser, às vezes pode ser. Então, olha só. O primeiro termo que eu sou apaixonado é o primeiro usado na história para tratar esse tipo de gente, que foi loucura moral. O primeiro termo na história. 1790. Tá? Um pouquinho depois da Revolução Francesa. Loucura moral. O segundo termo, também gosto. Que eu acho melhor que psicopatia. Loucura lúcida. Ele explica melhor. Porque ele age como louco, mas ele está lúcido. E o último termo usado, que aí é a época de Lombroso, né? Época de Lombroso. O Palomba é um psiquiatra que eu gosto bastante, às vezes. Ele vai muito para o radicalismo. Eu até entendo, está muito tempo na área, ele vai para o radicalismo. E aí ele generaliza muita coisa. Mas eu gosto muito do Palomba, já tive aula com ele. O Palomba, para vocês que não lembram, é um que parece o Einstein. E ele fica falando, rompeu com a realidade. Ele fica sempre falando essa frase. Vocês já devem ter visto. Então, eu gosto bastante dele. Ele fala muito sobre o Lombroso. O terceiro termo é um termo que eu já não concordo. Que é criminoso nato. Eu já não concordo. Porque esse termo, o criminoso nato, doutora, ele dá a impressão que todo psicopata é criminoso. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim, tá? Uma das coisas que eu posso trazer aqui para vocês do psicopata, tá? Que eu sempre anoto aqui em anotações, é o seguinte. O psicopata ele é extremamente inteligente. A maioria dos psicopatas, ele pode não ser bonito fisicamente, mas ele é sedutor. Sedutor. O cara é sedutor, tá? Uma das coisas muito importantes é que o psicopata, quando ele está inserido e à vontade
naquele núcleo de pessoas, prestem atenção, à vontade, porque ele é antissocial. Então nem sempre ele está à vontade. Nem sempre ele tem o traquejo social. É como a pessoa que está preso. Quando você coloca ele aqui fora, ele perdeu um pouco do traquejo, se ele ficar 10 anos preso. Então, quando ele está à vontade nesse ambiente, o psicopata, ele é manipulador nato. Persuasão, ele dá aula de persuasão. Manipulação, ele é um mestre. Podemos falar que um psicopata, ele é um mestre dos mestres da manipulação. Então, esse é um resumo que eu quero falar aqui para vocês sobre a psicopatia. Uma das coisas que eu deixo claro aqui para todos, que existe fases de psicopatia até para cometer o crime. Existem estágios de psicopatia até para nós falarmos do psicopata, dos estágios. Mas o que é mais importante são as fases, tá? As fases para ele cometer o crime. As fases são, tá? Que eu sempre anoto sobre essas questões aqui. Fase áurea, fase de pesca, fase galanteadora, fase de captura e a fase final. Existe também a sexta fase, que é a ritualística de tortura, a fase da degradação e a fase da depressão. E a fase do suicídio ou do novo homicídio. Então são várias fases do psicopata. Olha só. A áurea, que é a fantasia, a pesca, que é escolher a vítima, a galanteadora, que é conquistar a vítima, a fase da captura, que é capturar essa vítima, a fase ritualística, que é como ele vai torturar, como que ele vai fazer perversidade com ela, a fase da degradação, que é quando ele já fez o ato, que ele já teve todos os prazeres dele, em seguida vem a depressão. E aí ele tem duas escolhas, quando vem essa depressão por já ter cometido o ato. Ou ele tira a própria vida, porque ele não quer mais cometer, ou ele comete de novo para ele poder viver e recuperar o prazer de viver. Interessante. E elas necessariamente vão sempre ocorrer? Sempre, sempre. É algo quase sempre exato aqui, tá? Não é só estudo de literatura que eu fiz aqui. É estudo de entrevistas que eu já tive contato. Não é só de uma parte teórica. É prática também. Sempre vai ocorrer isso na mente dele. E essa decisão ali, dele não querer cometer, é sempre no início da psicopatia. Nos primeiros crimes. Depois ele nem pensa mais. Mas no início é muito comum um psicopata poder tirar a própria vida. Entendi. Depois fica no subconsciente dele, então. Perfeito. Pegou o gosto, gravou, e aí é um trem desgovernado. Pedro Coelho perguntou se tem que ser habitual para ser psicopata. Um ato só de psicopatia, com todas essas fases aqui, não configura um psicopata? Será que é por falta de oportunidade? Vamos lá. Não configura um psicopata uma fase dessa aqui. Mas já é um grande alerta para você. Para qualquer um que ouviu isso aqui, para qualquer pessoa que se identificou, já é um grande alerta. Está com o primeiro passo lá dentro. Perfeito. Bruno Desotti falou que psicopata é um homem de fase. Boa. Pessoal, tenho que agradecer a todos o carinho, a participação, a presença e agradecer ainda mais. Diz que o maior ato de grandiosidade é você doar o tempo seu a alguém. Então, quero agradecer imensamente ao Fabrício por ter doado esse tempo de qualidade, que foi fator de soma intelectual, soma moral, soma emocional, afetiva. Foi uma live completa, aprendi muito, anotei muito aqui também.
e está convidado para várias lives. Para mim é uma honra. As portas das minhas mídias sociais são sempre abertas para o seu conhecimento, para a sua dedicação, para o seu profissionalismo, para a sua pessoa. Muito obrigado. A live é boa quando você percebe que o tempo desapareceu, né? Einstein já dizia que o tempo é relativo. Nós temos vários na história que falavam que o tempo é relativo. E na live com a doutora Gabriela aqui, realmente provou isso, que o tempo é totalmente relativo. Foram 2 horas que, na minha opinião, parecia que passou 40 minutos no máximo. Muito obrigado por toda essa oportunidade, pela sua condução muito legal. Né? Eu tenho o mesmo perfil da doutora Gabriela, que quando eu tenho convidado, eu faço bastante pergunta para o convidado, dou bastante direito de fala, e muito obrigado pela condução maravilhosa aqui. Eu que agradeço. Uma excelente noite, bom descanso, Fabrício, bom descanso a todos. Não vou nomear porque todos foram muito queridos. Obrigado a todos mesmo. Uma boa noite, bom descanso. Beijo a todos. Até logo. Até logo.